Vamos lá, meus irmãos, glória a Deus. Nossa sexta aula, Deus seja louvado. Geografia Bíblica 2, Arqueologia. Hoje nós estaremos falando aqui no capítulo do livro que é o Cristianismo no Ocidente. Mas antes, como é praxe, já oramos, nossas aulas são gravadas. Mais uma vez, graça e paz, irmão Johnny e Gil, Deus seja louvado. Amém. Pastor Johnny, leia para nós Atos 9, 31. Irmão Gil, leia para mim Atos 13. Atos 9, 31. Isso, Atos 9, 31 e Atos 13, do 1 ao 3. Hoje nós estaremos falando do cristianismo no Ocidente. Mas antes da leitura do livro-texto, eu quero ler esses dois versículos e quero ter aquele breve período de meditação, como é praxe. Pode ler para nós, pastor Johnny. Amém. Atos 9, 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Glória a Deus. Amém. Deus faça assim conosco também. Amém. Amém? Que a nossa vida e a nossa igreja desfrute desse crescimento em Deus, segundo o poder do Espírito Santo. Aqui mostra que, logo depois do Pentecoste, depois da descida do Espírito Santo sobre os irmãos que estavam em Jerusalém, Deus continuou fazendo essa obra de forma poderosa, abençoando a sua igreja na Judéia, na Galiléia e na Samaria, cumprindo Atos 1:8. E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. E agora, leia para mim Atos capítulo de número 13, versículo Atos de número 1 em diante. 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Glória a Deus. De Atos 9 em diante, ou um pouco antes, inclusive, nós vemos que a igreja de Jerusalém teve perseguições. Os apóstolos foram perseguidos pelos líderes religiosos, houve uma diáspora, mas logo depois também houve, como acabamos de ler, uma tranquilidade, houve uma paz, houve um momento de refrigério, porque havia esses períodos cíclicos na igreja primitiva, períodos de perseguição, períodos de paz. Podem ver que no próprio capítulo 9, ele já se inicia com Paulo perseguindo os cristãos. Inclusive, o capítulo 9 é a conversão de Paulo quando ele está indo a Damasco, quando ele está a caminho de Damasco. Ele estava fazendo o quê? Ele estava perseguindo a igreja. Mas, logo depois de algum tempo, houve paz. E a gente sabe o quanto Deus sempre foi generoso com o seu povo e o quanto Deus também, de uma forma ou de outra, permitiu, muitas vezes, dificuldades e embates entre o seu próprio povo. E o livro de Atos, até aqui, esse episódio, nesses primeiros 13 capítulos, a gente vai ver bastante isso. Nós veremos momentos de paz, de serenidade, e veremos momentos de perseguição ferrenha, onde apóstolos foram mortos, como foi o caso do apóstolo Tiago, ao fio da espada,
um dos apóstolos que não teve o privilégio de ver a expansão da igreja como os demais apóstolos. Nós vemos o martírio de Estevão, primeiro mártir da igreja. Nós vemos a perseguição que foi gerada pelo próprio Paulo, mas ao mesmo tempo a gente vê a expansão do reino. Então, percebam como Deus sempre esteve no controle. Ora, esse controle vinha sobre um momento de paz e de expansão. Ora, esse controle divino também vinha em momentos de aflição. E por isso que os apóstolos, ao sofrerem, muitas vezes eles diziam que eles se alegravam porque eles não eram dignos de sofrerem por causa do evangelho. Olha que interessante, né? Hoje o nosso evangélico genérico ensina que se um cristão sofre tem alguma coisa de errado. Mas os nossos apóstolos, os principais apóstolos, que foram os mensageiros da revelação de Deus, eles se alegravam no sofrimento, totalmente diferente desse evangelho genérico dos nossos dias, né? Eles se alegravam porque eles falavam, nós não somos dignos de sofrer por isso, e se Deus está nos permitindo sofrer, é porque Ele nos separou para essa vida de privilégios, ou seja, de dedicarmos a nossa vida como uma libação. Mesmo sofrendo, mesmo perecendo, não desanimaremos, e é no meio da aflição que perseveraremos e glorificaremos o nome do Senhor. Então a gente vê como era nobre a mentalidade, e como sempre foram nobre a mentalidade do povo de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Um verdadeiro discípulo, ele sempre se alegrou, mesmo nas provas. E aqui, em Atos 13, essa igreja que já tinha sido dispersa, que já tinha sido evangelizada pelo poder do Espírito Santo, que chegou em Samaria, que chegou em outros lugares, que foi chegando em Roma, chegou também em Antioquia da Síria. E é nesse episódio aqui que a gente hoje vai gastar um tempão, e daqui em diante, nessas duas aulas, a gente vai falar bastante sobre o cristianismo no Ocidente, o cristianismo se espalhando também no Oriente, né? Porque, na realidade, ele nasce, a primeira igreja nasce em Israel. Agora, a grande igreja missionária, ela se estabelece não em Israel necessariamente, mas em Antioquia da Síria. Não poderia ser a igreja de Jerusalém que evangelizasse o mundo? Poderia, mas não foi do agrado de Deus. Foi do agrado de Deus que fosse a igreja de Antioquia da Síria, dirigida por Barnabé e por Paulo, debaixo de outros líderes também, de peso grande, como diz o texto aqui, que haviam lá profetas e mestres. Percebam que nessa igreja, até esse momento, Paulo ainda não era apóstolo. Paulo aqui foi comissionado apóstolo. Aqui Paulo foi comissionado como apóstolo e Barnabé. Na realidade, quando o Senhor se revela para ele em Atos, ali em Atos 9, o Senhor já estava dizendo que ele seria apóstolo, mas a ordenação de fato de Paulo se dá aqui. Me entenda, na semelhança do que aconteceu com Davi. Davi foi ungido como rei de Israel pelo profeta Samuel. Mas ele se torna rei de Israel quando? Ele torna-se rei de Israel depois de uma longa caminhada. Primeiro ele se torna rei de Judá e depois ele se torna rei de Israel. Quantos anos demorou entre a unção do profeta Samuel e até a consolidação? Foram anos. Era ungido, mas ainda não tinha a coroa. Aqui também foi Paulo. Paulo foi separado. Quando o Senhor diz que você vai ser testemunha, vai sofrer pelo meu nome, ali já é a vocação de Paulo. Ali já é um chamamento, olha, você é um apóstolo. Mas a igreja reconhece Paulo de uma forma principal aqui. E, na realidade, não foi nem a igreja, e não foram nem os apóstolos ou os profetas. Quem reconhece Paulo aqui foi o Espírito Santo. Pode ver que o texto fala, separai-me a Barnabé e Paulo. E podem ver que o texto não diz quem foi que falou pelo Espírito Santo. A Bíblia só diz que o Espírito Santo diz. Olha que lindo o texto, irmãos. Eu sou apaixonado por esse texto. Esse texto é um texto que me apaixona. Olha só o versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, olha a prática, hein? Eles estão na igreja, na comunhão com os santos, eles estão em adoração,
Eles estão em jejum. Quantos jejuns? Não sabemos. Quanto adoração? Não sabemos. Quantos cultos? Não sabemos. Estavam vivendo a vida comum da igreja. E nesse contexto de vida comum da igreja, em piedade, em consagração, quem é que fala? É o Espírito Santo. Fantástico, não? E o que diz o texto? O Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. Aleluia. É magnífico esse texto. Quem está dizendo aqui é o Espírito Santo. Chegou a hora, Paulo. Aquilo lá que o Senhor te mostrou no caminho de Damasco, a sua escola e a sua trajetória. Agora chegou a hora de fazer as malas. Faz as malas, que agora a igreja, esse colegiado de pastores, colocará as mãos sobre você e Barnabé, e vocês vão para o campo. E aqui, irmãos, aqui, aí a gente vai se deliciar nessas duas aulas desses dois grandes homens, que perceba, é Barnabé e Paulo, não é Paulo e Barnabé. Fantástico, não? É Barnabé e Paulo. Não é Paulo e Barnabé. Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, ainda continuaram orando e jejuando. O povo que gostava de orar e jejuar. Guarda isso, irmãos. Quanto mais jejum, quanto mais oração, quanto mais vida de comunhão, quem fala é o Espírito Santo de Deus. Quer ouvir o Espírito Santo falar? Igreja, vida de comunhão. Quer ouvir o Espírito Santo de Deus falar? Oração na igreja. Quer ouvir o Espírito Santo de Deus falar? Jejum com a igreja. Quer ouvir o Espírito Santo de Deus falar? Basta fazer isso. Ele vai falar. Como ele vai falar? Eu não sei. Quem ele vai usar? Eu não sei. Como ele vai fazer? Eu não sei. Uma coisa eu sei. Quando a gente faz isso, ele abre a boca dele. E quando ele abre a boca dele, a gente só cumpre a vocação dele. Assim, depois de orar e jejuar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Quem impõe as mãos? Aqueles que eram profetas e mestres. Deduzimos que esses profetas e mestres eram os pastores da igreja. Eles não eram apóstolos, mas eles eram pastores, eles eram a autoridade. Logo, Barnabé e Paulo, o grande apóstolo, tinham líderes sobre eles. Pastor, você esteja dizendo, mas Paulo não era o chefe de todos? Não, irmãos. Paulo não era o chefe, Paulo era o servo. Sabe essa ideia? Hoje temos muitos chefinhos na igreja. E o que o Espírito Santo de Deus quer levantar é servinhos, não é chefinhos. Entendeu? Paulo aqui, as mãos são colocadas sobre ele e sobre Barnabé. Quem é que coloca as mãos? É os líderes, é as autoridades que validam. Por isso que o Novo Testamento vai falar em impor as mãos. Depois, nas cartas pastorais, e nas epístolas, vocês vão ver que o próprio apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, vai nos ensinar o quê? Não se precipitem em colocar as mãos sobre ninguém. Dando a ideia o seguinte, o colegiado de pastores, quando eles colocam as mãos sobre alguém, isso é muito sério. E são as autoridades que validam a vontade de Deus. É por isso que a gente não pode ser precipitado. Mas, ao mesmo tempo, fica uma mensagem aqui. Qual é a mensagem? Que aqueles que colocam as mãos são os líderes. E aqueles que recebem imposição são os liderados. Paulo aqui não era o chefinho, era o servinho. E podem ver que ele faz a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária e a terceira. E ele presta relatório. Por que ele presta relatório? Porque ele era servo, ele não era chefe. Tinha uma igreja que cobria Paulo e Barnabé. Tinha uma igreja que Paulo prestava conta. Tinha uma igreja que Paulo era submisso. Paulo ganhou milhares de pessoas, foi o maior evangelista do mundo até os nossos dias, o maior cristão, o maior apóstolo. Mas essa sua grandeza se dava porque ele sabia viver aquilo que Filipenses ensina, que para que eu tenha autoridade, eu preciso estar debaixo de uma liderança. Então, eu deixo essa meditação para vocês, porque a gente vai se deliciar aqui bastante o cristianismo no Ocidente e também no Oriente. Tá bom, meus irmãos? Querem falar alguma coisa? Não, pastor, ok. Tranquilo? Então, Benção. tá bom. Glória a Deus. Então, meus irmãos, cuidado com os chefinhos, hein? Cuidado com os chefinhos. Sejam servinhos. E aqui, irmãos, vamos então
para o capítulo Cristianismo no Ocidente. Vamos lá. Compartilhar nossa tela. Aquele que quiser ser o maior, sirva, né? Mas uma coisa, Gil, é a mensagem bonita do que isso ensina. Outra coisa é literalmente colocar na prática isso, né? Então, assim, eu sei que Verdade. você falou a verdade de Deus. As pessoas muitas vezes falam isso, mas na prática É outra coisa, né? é outra coisa. As pessoas elas têm muita dificuldade de se tornarem ensináveis, né? Elas gostam geralmente de serem líderes, né? No sentido, eu diria, errado da coisa, né? Mas assim, passamos o nosso papel. Amém? Amém. Passamos o nosso papel. E que Deus nos ajude na caminhada também, porque às vezes a gente pode até achar que está acertando 100% e de repente não está. Então a gente tem que tomar cuidado. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. Hoje a gente vai ler bastante, a gente vai pincelar no livro, eu vou dar pausas, porque assim, eu quero lembrar uma coisa aqui, irmãos, ainda antes de lermos. Esse assunto, cristianismo no Ocidente, a gente vai estar passeando aqui pelas igrejas que Paulo evangelizou. E pela história de Paulo, por vários acontecimentos. A primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, Grécia, e aí vai. No entanto, esse assunto a gente vai tratá-lo novamente também em introdução do Novo Testamento. Só que em introdução do Novo Testamento, esse assunto ele é pincelado novamente, só que com o viés do texto sagrado. Então, por exemplo, é introdução ao Novo Testamento. Então, nós falaremos de todo o Novo Testamento, falaremos do período interbíblico, só para vocês já conhecerem a matéria. Introdução ao Novo Testamento. Começa com o período interbíblico, depois é falado um pouco ali dos Macabeus, depois é falado um pouco da família herodiana, do Império Romano, é mencionado os impérios que antecederam o Império Romano, e ali vamos para os evangelhos, depois vamos para Atos dos Apóstolos, e depois vamos para todas as cartas. E é natural que, em introdução do Novo Testamento, você fica trabalhando, por exemplo, nesses mesmos assuntos, só que o foco de introdução ao Novo Testamento é mostrar quem é o autor do livro, quando o livro foi escrito, qual é o tema central, a que destinatário foi aquela carta, qual era o contexto social, geográfico que se dava àquele povo, quem foram aqueles líderes, etc. e tal. Então, assim, esse assunto vocês vão ver em Introdução ao Novo Testamento. Só que lá a proposta é qual é a divisão do livro. O livro, por exemplo, de Atos, ele é dividido em quantas partes? O livro de Romanos, qual são os capítulos principais? Então, percebam que a discussão é bem parecida com essa, só que ela é mais voltada para a teologia, para a compreensão do livro, para a mensagem do livro, para detalhes do livro. Então, é por isso que é a introdução ao Novo Testamento. Agora, aqui, nós estaremos estudando, por exemplo, sobre geografia bíblica do cristianismo no Ocidente, só que nós estaremos dando aquela continuação do que falamos semanas atrás, lembram? Nós falamos dos impérios, porque agora, nessa segunda parte, geografia das terras bíblicas, podem ver que a gente começou lá atrás, no Jardim do Éden, passamos pelo dilúvio, Mesopotâmia, Egito, aí depois Império Assírio, aliás, é isso, Império Babilônico, Medo-Persa, grego, e agora chegamos no Império Romano, e agora a gente está entrando, então, no cristianismo, e a gente vai olhar não de uma forma muito teológica, nós vamos olhar o quê? A geografia dessas terras bíblicas no contexto agora do cristianismo. Há pouco, nas aulas anteriores, nós olhamos geografia nas terras bíblicas na perspectiva do povo hebreu do Velho Testamento, do período interbíblico. E agora a gente está saindo do período interbíblico e entrando no Novo Testamento.
Então, a gente está olhando essa geografia das terras bíblicas, o que aconteceram, como que era a geografia, quais eram os costumes, o povo, as práticas. Lembro que nas aulas passadas trabalhamos bastante coisas como, por exemplo, a educação dos egípcios, que foi uma educação muito brilhante, foi muito fundamental para a história do povo de Israel. Então, isso tudo vai ser muito legal, esse assunto ele é muito interessante, por quê? Porque, ao mesmo tempo, o que acontece? Os irmãos vão estar compreendendo um pouco, por exemplo, da mentalidade grego-romana, e principalmente da mentalidade do que eles passavam naqueles dias. Vou só dar um exemplo para vocês, irmãos. Talvez você já ouviu falar que Paulo era um defensor do Estado romano. Já ouviram falar isso? Que Paulo, ele na realidade, ele se dissimulou de cristão para ser um defensor do Império Romano entre os judeus e os cristãos. Já ouviram falar isso? Ou não? Não, eu nunca ouvi. Não? Nunca ouviu? Nunca ouvi também. Vocês vão ouvir falar isso, por exemplo, teve uma certa ocasião que é super interessante, fez um documentário de Paulo falando que Paulo ele era favorável ao sistema escravocrata, que ele era favorável à cobrança de impostos, que ele era favorável, e começaram a pegar uns textos fora de contexto, porque guarda isso, irmão, um texto fora de contexto só serve de pretexto. Para mostrar que quando Paulo fala para que a gente obedeça às leis, Paulo estava ali de uma forma polida, dizendo, olha, defenda o Império Romano, seja favorável às leis romanas, porque Roma domina sobre todos nós e nós precisamos se submeter ao Império Romano. É interessante que Paulo não dizia que César era Deus, né? Por exemplo. Poderia ter sido qualquer outro império, né? Que estivesse imperando no momento. Exatamente. Então, a Super Interessante fez um estudo, claro que sem base teológica nenhuma, tal, como sempre, né? Mas, assim, vocês vão ouvir essas discussões por liberais, etc. E tal. Então, por que eu estou falando isso? Compreender um pouco o cristianismo no Ocidente, compreender a geografia, o domínio romano, compreender a cultura que estava inserida, a língua, os costumes, a política, isso tudo vai nos dar uma clareza melhor. Só para vocês terem uma ideia, como essa fala da super interessante, uma tolice, e olha só que coisa fantástica, irmãos. Eu aprendi com o pastor Elias, foi meu professor do mestrado, foi meu colega de seminário e foi meu professor no mestrado lá no STBnet. Pastor Elias, ele é uma mente brilhante como o pastor Ribeiro. E ele falava uma coisa super interessante, que Paulo ele foi contra a cultura. Podem ver que o capítulo 1 de Romanos, Paulo vai logo na jugular. Ele vai falando sobre o que? A prática homossexual. Uma prática que era comum entre os romanos e entre os gregos eram as saunas e eram as relações homossexuais. Talvez você vai ouvir falar que, por exemplo, era comum os mentores gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, terem relações com seus discípulos. Isso não é nenhuma besteira, isso não é nenhuma fala nossa desprezando, isso é uma fala de pessoas, inclusive, que não são religiosas. Era um costume. Era costume a relação homossexual entre os gregos e entre os romanos. Paulo, quando ele escreve a carta aos romanos, ele vai na contracultura. Ele não está preocupado se a igreja ia ficar vazia, que ia ter mimimi por causa de quem praticava isso. Ele fala o seguinte, olha, Deus não compactua, Deus é contra, essas práticas não são aceitas por Deus, e se você não é um homossexual, mas se você apenas endossa, Deus também é contra você. Ou seja, o cristianismo é contra a cultura, e tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, o cristianismo ele tem que se posicionar, ele tem que ter uma palavra. E Paulo, muito resolvido, Paulo não tinha problemas de falar isso. Pode ver que ele escreve o capítulo 1 com muita clareza, com muita sabedoria, dando termos como, por exemplo, o curso natural. As pessoas não seguem o curso natural da vida ou as práticas comuns, mostrando o seguinte, que isso é incomum.
Isso é antinatural e isso é reprovável diante de Deus. Então, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Para provar que Paulo ele tinha uma relação muito grande de conhecimento de causa, mas aquilo que agradava a Deus ele validava e aquilo que não agradava a Deus ele era contra e não tinha problema de falar. Tá bom? Beleza até aí? Tranquilo? Querem comentar alguma coisa, alguma dúvida? Ok, pastor. E só um breve comentário. Paulo já ia na jugular, como o senhor mencionou, né, contra essas práticas seculares e mundanas, e hoje o que eu vejo, muitas pessoas que têm um ibope altíssimo nas redes sociais, cristão, falando favoravelmente às práticas homossexuais. E assim, não sei se vocês têm visto aí, mas não vou nem citar nomes aqui, mas uma galera, obviamente, né, que é um tema que está em voga e com muita força, perguntando sobre as práticas homossexuais, e o pessoal endossando, não, o que importa é o amor. Eu falei, meu Deus, onde a gente vai parar? Não, Então, e aqui, pastor Johnny, se você se sentir à vontade de pontuar com nomes, sinta à vontade. Não precisa. Estou falando isso porque, como é uma aula, é gravado, mas eu acredito que são coisas que a gente não vai ter dúvida. Nem agora, nem daqui a 50 anos. Porque a palavra de Deus é clara, né? Então, e é o momento nosso aqui de academia. E são o quê? Nós não estamos falando denegrindo pessoas. Nós estamos falando do que a Bíblia fala. E dizendo que concordamos ou não com certas coisas. Nesse caso, não concordamos. Nesse caso, reprovamos e também denunciamos líderes que assim se comportam. E aqui fica a minha fala. Por que hoje as pessoas têm colocado isso como uma pauta? O que vocês acham? Por que isso virou uma pauta? Porque eles querem aceitação, né, pastor? Eles querem que, de alguma forma, empurrar a goela abaixo dos cristãos, tudo isso que eles fazem, essas práticas mundanas. Sim, mas e por que os pastores endossam? Por quê? eu acho que é uma defesa contra o pecado que eles mesmos têm praticado. Eu acho que são praticantes, e aí eu preciso só apoiar aquilo que eu já faço. Então, do meu ponto de vista, tem muito pastor aí homossexual que vive uma vida dupla, né? É casado com a mulher, mas deve fugir, e o cara endossa. Penso eu que justamente por conta do seu próprio pecado. Então, e uma coisa que eu posso dizer assim também, amados alunos, é porque esses pastores, eles querem apenas números. Eles estão preocupados de fazer aquilo que os dias contemporâneos fazem, que é o quê? É uma mensagem palatável. É uma mensagem que agrada a todos. É uma mensagem que inclui a todos e que aceita a todos. Percebam, eu vou fazer uma defesa aqui, por exemplo, de uma igreja, que é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja que nasce no campo, que nasce na roça, que nasce com pessoas simples. Muitos desses ministros convertidos não sabiam ler e escrever, aprendem a ler e escrever com a Bíblia. Mas a Assembleia de Deus, ela nunca foi uma igreja, por exemplo, que fechou as portas para o homossexual, para o criminoso. Pelo contrário, quantas milhares de pessoas que viviam à margem da sociedade foram incluídas na sociedade novamente com dignidade, porque passaram por essa igreja maravilhosa. Quantas pessoas se converteram nas cadeias? Ou seja, é uma igreja inclusiva. Só que eles não têm uma mensagem conformista. Eles pregam o evangelho, eles amam, mas eles esperam que aquela pessoa que aceita Cristo transforme a sua vida. Então percebam, quando hoje essas igrejas que elas têm tido uma mensagem palatável, elas dizem o seguinte: nós somos uma comunidade inclusiva. Elas estão querendo dizer o seguinte, que as outras igrejas que não aceitam essas práticas não são. Isso é mentira. Na realidade, o que eles querem é número, o que eles querem é status, o que eles querem é literalmente serem uma igreja grande e cheia. Agora eu pergunto, cheia do quê? Cheia para quem? E alegrando quem? Então fica aqui a minha crítica. Eu vejo Paulo como um homem que ele tinha uma mensagem, que era agradar a Deus.
E se alguém soube pregar o evangelho com autoridade, foi Paulo. E eu não vejo jamais o apóstolo Paulo endossando essas práticas. Pelo contrário, eu o veria fazendo aquilo que Jesus fez no templo, que é destruindo essas bancadas pagãs e diabólicas, que para mim isso tudo são seitas malignas, são doutrinas de demônios, e lamento porque igrejas, quando começam a praticarem coisas assim, estão bem próximas de se tornarem seitas também. Por quê? Porque é assim que começa, irmãos. É assim que começa. Então, eu faço aqui a minha denúncia e deixo aqui até uma palavra, né? Lembrando daquela igreja do Apocalipse, que tem cara de quem vive, mas está morta, entendeu? Então, a pergunta que eu faço para nós é: será que são igrejas realmente que são vivas? Ou igrejas que aparentam ser vivas, mas já estão mortas? Então, cada um segue a sua vida. Para mim isso não serve e eu espero que para vocês também não. E que Deus nos ajude a nos mantermos fiéis a nossas mulheres, fiéis ao cristianismo bíblico, fiéis à sã doutrina, que é o principal para a nossa vida. Porque, como disse Paulo a Timóteo, guardando da doutrina e de nós, a gente vai poder abençoar muitas pessoas, né? Que Deus nos ajude, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Porque, afinal de contas, o assunto hoje é a nossa geografia. Vamos lá. Pastor Johnny, leia para nós o livro-texto, O Cristianismo no Ocidente. Vamos lá. Israel é o berço do cristianismo. O Senhor Jesus pregou em toda a Palestina, demorando-se mais ao norte. Morreu, foi sepultado, ressuscitou em Jerusalém. Nessa cidade, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Formou-se, então, a grande e poderosa igreja que se espalhou por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Atos 9:31. Deixa eu dar uma pausa aqui. Jesus é de Belém, da Judéia. Mas Jerusalém, 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 que mata os profetas. Essa cidade é sagrada, irmãos. Nosso Messias morre nela. Ele é levado aos céus no Monte das Oliveiras. Ele vai voltar no Monte das Oliveiras, irmãos. O GPS sagrado, quando o anjo tocar a última trombeta, ele pode tocar em qualquer lugar. Mas o lugar que o mestre vai descer é lá nos Montes das Oliveiras, porque lá em Atos diz que da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Fantástico, né? No GPS sagrado dos sinais dos tempos da volta é o Monte das Oliveiras, Jerusalém. Detalhe, o Espírito Santo vem sobre os cristãos em Jerusalém. Ô cidade bendita. Ô cidade bendita. E ali nasce essa igreja agora na autoridade e poder do Espírito Santo. Apóstolos. Então a igreja ela nasce em Jerusalém, mas Deus tem outros planos. Deus tem outros planos. Israel é o berço do cristianismo. A primeira igreja, se assim a gente poderia dizer, não é em Roma. Pode ver, irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela pôs a sede em Roma, né? A sede é em Roma. Pode ver, Igreja Católica Apostólica Romana. Desse termo, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica, você sabe o que significa um católico? Universal, né? Isso. Termo católico significa universal. Apostólica Romana. Aí eu pergunto, não deveria ser de Jerusalém? Ah, com certeza. Por que romana? Então. De alguma forma eles queriam ter ali a primazia, não sei. O que você acha, pastor Johnny? Não sei o que achar, honestamente não sei. Então, talvez por conta de... desculpa, esqueci o nome do imperador. Constantino. Constantino. Talvez porque eles queriam ser pioneiros, talvez. Não, o que eu ia dizer é que eu acho que foi nesse período aí que o Império em si instituiu o cristianismo como sendo a religião universal. E aí, bom, acredito que seja isso. É isso verdade. Aí, pastor. Parabéns, verdade. É isso aí.
Durante os primeiros 3 séculos, o que acontece? As igrejas estavam espalhadas nas suas cidades. Elas estavam espalhadas. Haviam as suas escolas. Vocês vão aprender isso em hermenêutica. Havia a escola de Alexandria e havia a escola, que é a outra escola, que é a nossa tradição, que é a escola, literalmente, que a gente fala, que tem a tradição teológica, que tem a tradição, essa tradição dessa exegese como fazemos até hoje. Mas olha que interessante. Em cada período, haviam os seus líderes que eram pastores fortes durante esses 300 anos. Então, não estava centralizado a igreja, mesmo que existissem as suas escolas e existissem os seus grupos, existissem as reuniões, alguns concílios, não tinha um lugar assim que era uma sede. Mas, naturalmente, o cristianismo foi crescendo e foi tomando espaço, e chega a um ponto que ele se tornou algo que não se poderia mais lutar contra eles. E o que acontece? O imperador Constantino, no momento em que ele oficializa que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano, ele põe a sede a Roma em Roma. E ali começa, então, o quê? A igreja cristã institucionalizada. Começa agora, então, a ter um viés político e religioso. Há uma centralidade de poder que está bem próxima do imperador. Por quê? Porque aí fica fácil de você dar os termos, tanto da política quanto da religião. Ora, o imperador, ele e ora, a religião fazia a mesma coisa com o império. Então, perceba que agora aqui a figura do Papa, ou do líder principal, e a figura do imperador tinha religioso. Por essa razão que a igreja católica, apostólica, que deveria ser, né, israelita ou de Jerusalém, agora ela passa a ser a sede aonde? A sede passa a ser em Roma, porque era a sede do Império Romano. E aí você tinha o que? Essa centralidade de comando. Então, os pastores das demais localidades tinham o que? Agora um lugar para se reunir, tinha um lugar para debater. E é por essa razão que se torna a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas perceba, a ideia bíblica de romana não tem nada na Bíblia. Essa ideia é tradição cristã, depois do terceiro século. Nas Escrituras, 2 igrejas fortes ali nos dias bíblicos, que é a igreja de Jerusalém e da Síria. Só que o que acontece, irmãos? Olha como Deus é Deus, irmãos. Deus nunca deixou algo centralizado. Deus sempre deixou algo disperso. Lembra das 12 tribos de Israel? Lembram? Eram 12 tribos que estavam debaixo de um comando de um rei, de um comando de um sumo sacerdote. Mas tinham profetas, tinham príncipes. Sempre a mensagem bíblica ela sempre teve essa característica, mesmo na monarquia, de pulverização, irmãos. Nunca de domínio. O domínio sempre foi perigoso. Sempre foi perigoso. Então, olha que interessante. Logo depois que o Império Romano sucumbe, pode ver que surge um novo foco, um novo centro do cristianismo, que é em Constantinopla. A gente vai ver mais para frente. Talvez vocês já ouviram falar. Constantinopla, inclusive, ela fica na região da Turquia. Porque o Império, até está aqui um breve detalhe, o Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente, durou de 330 a 1453 d.C. A cidade de Constantinopla, localizada no atual território da Turquia, era a capital administrativa e emergiu como a Nova Roma, após as conquistas dos povos germânicos que dissolveram o poderio do Império Romano. Então, Constantinopla, mais para frente, se torna agora a nova capital romana
depois que o Império Romano ruiu. Deus, ele sempre permitiu essa pulverização de poder. Por quê? Porque ele sabe dos nossos corações, ele sabe o quanto a religião, o quanto o Estado, o quanto as pessoas podem ser manipuladas. Interessante, né, irmãos? Então, aqui eu só fiz questão de entrar nesse detalhe, porque a gente vai caminhar de acordo com isso daqui, tá bom? Vamos lá? Podem. Ficou claro? Alguma dúvida? Não? Querem comentar alguma coisa? Tá Beleza. tranquilo, tá tranquilo. Ok. Vamos lá. Pode continuar lendo o texto. Segundo a ordem do Senhor Jesus, Mateus 28, 19 e 20, e com determinações específicas em Atos 1, 8, o evangelho seria pregado em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Para descentralizar os cristãos de Jerusalém, Deus permitiu a perseguição que começou com a morte de Estevão, Atos 8, 1. Os 100.000 convertidos da igreja de Jerusalém foram espalhados. Esses dispersos, de Atos 8:4, se dividiram em dois grupos. Um que pregava o evangelho a judeus, Atos 11:19, e outro que, além dos judeus, pregou também aos gentios, Atos 11:20. Formou-se em Antioquia da Síria o grande centro de influência cristã para os gentios. Paulo Dá foi uma preparado. pausa aí. Dá uma pausa aqui, por Pois favor. não. 100.000 convertidos da igreja de Jerusalém. Irmão, é Deus ou não é? Não tenha dúvida, aqui é Extraordinário. 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 Os estudiosos vão dizer que nas festas de Páscoa, Tabernáculo, essas grandes festas judaicas, Jerusalém chegava a ter por volta de 200.000 peregrinos, junto com os habitantes. Estava uma população naqueles dias de festa de 200.000 pessoas. Um formigueiro, hein? Formigueiro. Então pensem agora, irmãos, olha que coisa extraordinária. A perseguição, Deus, então, na perseguição, estava permitindo que o povo proclamasse o evangelho. E como o pastor Enéas cita, um grupo vai pregando a judeus e outro grupo vai pregando a gentios. E aí vai sendo espalhado. E nasce a igreja de Antioquia da Síria. Continua para nós, por favor. Amém. Paulo foi preparado por Deus para liderar a pregação do Evangelho de Cristo até os confins da terra. Teremos, portanto, de acompanhar os passos de Paulo pelos continentes, através das nações, nas cidades e até de casa em casa. Atos 20 e 20. Na ousadia da pregação do Cristo vivo, no testemunho poderoso do Evangelho, no sofrimento, na fome ou no perigo, na nudez ou nos naufrágios. Segundo Coríntios 11. Pode continuar? Pode dar uma pausa, por favor. Pois não. Olha só que interessante, irmãos. Até o edito de Constantino, essa ideia de templos, de construções, de igreja, catedral, não existia, irmãos. Ou, quando existia, não era uma coisa muito importante. A igreja, até o terceiro século, ela estava baseada no quê, irmãos? Na comunhão dos santos. Ponto. Aonde os santos estão, não importa. O melhor lugar eram as casas. Então, por exemplo, quando se convertia uma família um pouco mais abastada, ela geralmente fazia com que na sua casa se reunissem os irmãos, porque ele tinha espaço. E aí ele recebia o quê? Os irmãos, os apóstolos, os pastores. E essa era uma igreja que eles congregavam juntos, liam a palavra juntos, viviam o cristianismo. E aí, pastor, a prioridade era o quê? Era construir templo? Não, a prioridade era ganhar almas para Deus. Que coisa fantástica. Com a institucionalização da fé, com Constantino, aí sim surge catedral, templo, sede, prédio. Até então, irmãos, não era uma coisa tão comum. Eram nas praças, nas casas. Durante as perseguições, eram muitas vezes nos túmulos. Olha que interessante. Em Roma, por exemplo, nos cemitérios, haviam espaços muito grandes e que eram pouco frequentados. Então, como
existiam períodos, por exemplo, de muitas perseguições aos cristãos, eles se reuniam onde? Nos cemitérios. Quem é que vai para o cemitério? Ninguém. Então, ia um monte de crente, se reunia lá e começava a adorar a Deus naquele lugar, porque era o lugar de maior tranquilidade, onde eles podiam cultuar a Deus sem uma perturbação. Sabe o símbolo do peixe, irmãos? Sabe o símbolo do peixe? Você sabe o que significa aquele símbolo do peixe? Já ouviram falar? Pelo que eu lembro, era uma forma deles se comunicarem, né, dessas reuniões, para não serem pegos, Exatamente. enfim. O peixe, ele tinha um acróstico que dizia que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador e que nós somos filhos de Deus. O acróstico da palavra peixe. Mas como que eles faziam, os cristãos? Olha que interessante, irmãos. Muitas vezes, um cristão, ele estava aqui num lugar, então ele pegava, ele estava olhando, eram períodos de perseguição, eles pegavam e faziam algo mais ou menos como isso. Eles pegavam uma vara e, de repente, riscavam na terra uma linha. Uma linha. Aí outro vinha e fazia a outra linha. Aí um já olhava para o outro e dizia, você é cristão. Era uma maneira de se comunicar, porque era um acróstico que significava, né, que eram cristãos. Por isso que a gente muitas vezes vê o símbolo do peixe, do cristianismo, e não entende, né? Mas tinha um significado, vocês vão aprender isso na história da igreja. O que acontece, irmãos? O povo de Deus, eles não tinham essa preocupação de templo, de prédio, não tinham. Porque a preocupação deles era a irmandade, o verdadeiro cristianismo vivido na alma, no espírito de pessoas que agora estavam se adentrando a essa fé e que estavam agora vivendo esse novo estilo de vida. E talvez você me pergunte, e aí, pastor, então quer dizer que a gente vai vender os prédios? E aí, como que a gente faz? E aí, o que vocês acham? Não, de forma alguma, né? É um Não, lugar mas a onde a ideia não gente é se ruim não, reúne. viu? É claro que começou dessa forma, né? Nas casas, né? É o principal conceito que nós temos. Mas a comunhão entre os irmãos, as congregações, não podem deixar de existir, né? Tem que ser em algum lugar. Tem que ser em algum lugar. Então, assim, a gente não precisa jogar fora, a gente não precisa vender os prédios, a gente entende que Deus permitiu isso, mas o principal não é isso. Pode ver, irmãos, podemos ter prédios, mas se a gente não tiver a essência da fé, não vale de nada. Entenderam? Porque o que é a igreja? A igreja não são as paredes, não é a instituição, não é estatuto, não é a posse. A igreja é pessoas que amam a Cristo e que se unem umas às outras, juntos para buscarem a Deus. Isso é igreja. E não importa se é pequeno, se é numa casa, se é numa choupana, se é no iglu, se é na praça. Se há um grupo que tem esse vínculo de irmandade, que se une nesse propósito para aprender de Deus e para cumprir os mandamentos, e ali há uma liderança organizada, há um líder e há os seus liderados, ali é uma igreja. Agora, ao longo dos séculos, nós entendemos que ter um lugar, a gente perpetua. Podem ver, irmãos, olha só que parece bobeira. Mas quando a gente hoje vai para uma cidade do interior, qual é uma das características que se tem na praça principal da cidade do interior? O que tem lá no meio? Uma igreja, né? E geralmente que igreja que é? Católica. Há quantos séculos elas estão lá? Está entendendo? Então, a questão de um terreno, a questão de uma construção, você perpetua. Você deixa um legado para as outras gerações. Agora, lembrem, esse prédio é só para facilitar a verdadeira igreja. Mas se não existir a verdadeira igreja, ele não tem sentido de existir. Mas você concorda, irmãos, que quando você, por exemplo, vê lá em Londres a igreja de Westminster, é um legado. Quando você vai para Harvard, que também tem a área teológica, tem a igreja de John Harvard, que é o fundador dessa grande universidade, você tem ali o quê? Você tem um marco onde tudo começou.
Então percebam que perpetuar é bom, mas não é tudo. Vínculo, que é o vínculo entre um coração que se unem no poder do Espírito Santo para buscar a Deus. Isso é o mais importante, seja onde for, tá bom? Então, só fiz esse comentário, né? E aqui, então, a gente entende que, de fato, o que era mais importante eram essas vidas lavadas e redimidas. E o primeiro ponto a destacar é a Arábia. Aqui o pastor Enéas, por que ele vai destacar a Arábia? O que vocês acham? Por que você acha que ele vai destacar a Arábia? Vocês já leram essa parte? Não? Sabem de alguma coisa sobre isso? Ele vai fazer o comentário a respeito das viagens missionárias de Paulo, que ele se situa na própria Arábia. Então, acredito que o comentário se dá por conta, propriamente dito, pelas viagens missionárias do Paulo, do apóstolo Paulo. O que você acha, Gil? A mesma coisa, aqui logo no comecinho disse que ele ficou 3 anos na Arábia, né? Um lugar onde ele ficou bastante tempo. Aí já colou a resposta. É. Esse daí foi mais esperto. O livro está diante dele, já pegou, tá certo. Isso. Né? Mas assim, as respostas estão certas, mas principalmente a Arábia, para Paulo, foi o seminário dele. Por isso que o pastor Enéas vai destacar aqui que a escola de Paulo, essa escola, e aqui, mas eu queria dar uma ênfase nisso. O Espírito Santo de Deus separa Paulo no caminho de Damasco. Paulo começa a se tornar como um cristão piedoso e começa a viver a sua vida cristã. Mas o mesmo Deus, ele leva Paulo para o deserto da Arábia, e lá no deserto da Arábia é onde Paulo vai ter a sua formação teológica. Paulo vai ter a sua construção. Paulo vai ter ali o seu discipulado. E aqui o pastor Enéas fez questão de destacar isso, porque essa é uma pérola, irmãos, na vida de Paulo. Quem foi que preparou Paulo in loco? Quem foi? Vocês sabem me dizer? Já ouviram? Não cola não, Gil, não cola não. Agora olhando para mim aqui. Vocês sabem me dizer quem foi que preparou Paulo? Porque hoje, percebam, Jesus preparou os 12. Mas quem foi que preparou Paulo? Quem foi? Não saberia falar. Pastor Johnny? Gamaliel, talvez? Gamaliel preparou Paulo no judaísmo e no cristianismo. Quem foi o mentor? É um chute, tá? Talvez Barnabé. Inclusive, quando eles são chamados, Barnabé é o primeiro, né? Pois não. Que guiado por Deus, o texto sagrado vai falar que Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo. Barnabé pega Paulo a dedo. Fica aqui do meu lado. Deus tem uma obra entre os gentios, eu quero você do meu lado. Mas eu quero acreditar que nem Barnabé tinha noção do que Deus tinha para Paulo. Porque logo depois das primeiras viagens missionárias, o Espírito Santo faz assim, coloca Paulo na frente. E Barnabé aceita porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Fantástico, né, irmãos? Fantástico. E aí o que acontece? Barnabé foi esse mentor. Mas quem foi o grande treinador de Paulo, antes até mesmo de Barnabé? Então, vou parar a gravação aqui. A gente vai agora falar sobre isso. E aqui, irmãos, é uma das coisas mais apaixonantes. Guardem isso, só para eu poder terminar essa gravação. O apóstolo, ele precisava ser alguém que viu Jesus, caminhou com Jesus e que viu sinais poderosos de Jesus na sua própria vida ou por meio da sua vida na vida dos outros. Então, o chamado apostólico é uma coisa assim muito extraordinária. Muito extraordinária. Podem ver que todos os 12, inclusive até mesmo Judas Iscariotes, até mesmo depois Matias, eles viram Jesus, eles presenciaram Jesus, eles aprenderam diretamente com Jesus. E depois eles viram o Cristo ressurreto. O que determina o chamado apostólico, uma das coisas mais fortes é isso. É se você viu Jesus. Ora, Paulo não tinha visto Jesus necessariamente, pelo menos nós não temos menção de que ele viu Jesus durante aqueles 3 anos e meio. Pode ser que sim. Mas ele viu Jesus ressurreto no caminho de Damasco. Ali já validava que Paulo tinha um chamado apostólico.
Guarda isso, irmãos. Quem tem chamado apostólico tem que ver o Cristo ressurreto. Guarda isso. É uma das vocações apostólicas, é isso. Só que agora Paulo não para aí. Por isso que Paulo realmente era esse apóstolo singular. A gente vai aprender agora da escola de Paulo. E a Arábia é o contexto, é o território que Paulo aprendeu. Está vendo como vocês são privilegiados? Vocês estão na casa de vocês, com a proteção, não tem cobra, né? Nem víbora, né? Vocês estão do lado dos seus filhos, sendo abençoados. A gente podia estar na Arábia uma hora dessa, né? Eu sei que entre estar com o pastor Rai e estar com esse professor que eu vou mostrar para vocês, não tenho dúvida, até eu queria ir para a Arábia. Só que assim, os riscos, né? Mas agora a gente vai dar pausa na gravação, a gente vai ler o capítulo, vocês vão entender perfeitamente, tá bom? Deixa eu dar uma pausa aqui na gravação.